Mente produza em mim, Espírito, a bondade. Mostra-me o amor, presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor, onde eu estiver. Pai Joaquim de Aruanda, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas palestras aqui na Casa Irmãos de Luz. Em carta psicografada na Casa Irmãos de Luz, às vezes acontece a gente perder a carta, tá? Calma aí. Aqui. Em setembro de 2023, abre a nossa mente. Todas as inquietudes deste mundo são resultado da incerteza, da insegurança, da falta de práticas benevolentes, da falta da prática da fé, do medo. Pois vós foram criados a partir da semente proveniente da energia primordial do Criador de tudo, do amor de Deus. Assim, vós, humanos, decidiram em datas longínquas porem o início à vossa origem. Essa sensação de início foi a forma que os povos primitivos encontraram para explicar a sua própria existência. Contudo, irmãos, vós bem sabeis que o Criador de tudo não tem início. E nisso resiste o vosso paradoxo da compreensão existencial, no qual sentem-se vocês, na maior parte do tempo investido em vossa autoanálise, que sois seres à parte do Criador de tudo. Saibais, irmãos, que cada quintessência de vossas vidas, de vossas almas, e tudo que corresponde ao vosso ser, está contido no Criador. Sois a manifestação do pensamento dele. Sois a manifestação de sua vontade, fracionadas e espalhadas pelo oceano infinito do universo, que é o próprio Criador, onipresente. E disso, o milagre da vida se apresenta, na singeleza do pensamento individual, que na sua insegurança busca o caminho de volta ao Pai, o Criador de tudo. É chegado o tempo de vos lançar a certeza, de mergulharem com os olhos fechados na fé, na convicção de estarem abraçados e seguirem pelo amor primordial. É necessário, entretanto, a preparação de vossos espíritos, trilhando as experiências da vida densa, pois esta é a escola que molda o espírito no seu caminho do progresso. As práticas dos ensinamentos do Evangelho, as máximas de Jesus, as orientações e diretrizes morais do Espírito Verdade são o conjunto, as ferramentas e as armas que cada indivíduo deve munir-se para o caminho de volta ao todo. É sempre bom lembrar-vos que é uma jornada de obstáculos, de esforços, de um olhar amplo. Haverá um dia, um momento de vossas existências, em que,
não mais sentirão insegurança, que a fé e a certeza serão as vossas principais estruturas existenciais. E aí então experimentareis o real sentido da plenitude, da felicidade, do propósito primordial do Criador, que é que sejais a mais pura manifestação dele, no pensamento divino, da mão sempre pronta a guiar e ajudar os seus irmãos. Eis que a verdade assim vos libertará. Assinado por Irmãos de Luz. Muito embora nossa casa chama-se Irmãos de Luz, nós temos os nossos correspondentes, os idealizadores dessa magnífica obra que manifesta no plano terreno, Irmãos de Luz. Nós somos meros representantes desse corpo espiritual magnífico que traz a nós, cada um de nós, força e vontade. Nos estende a mão quando nós nos sentimos inseguros. Às vezes nos empurra da cama quando nós nos sentimos uma preguicinha para ir até lá. Eles fazem isso por nós, porque eles nos amam. E a nós compete tão simplesmente ecoar. Ecoar esse exemplo, não deixando jamais de ter empatia, de ter paciência, de estender a mão. Há pessoas, não tenho sombra de dúvidas, que têm uma certa teimosia. Faz parte do ser humano, faz parte de toda a existência. Nós sempre fomos teimosos, desde os primórdios da nossa existência. Mas um anjo da guarda, esses seres maravilhosos que nos acompanham desde o ventre de nossas mães, pacientemente ao nosso lado, nos estendendo a mão, nos aconselhando. Imaginem se por hora eles dissessem: estou cansado da teimosia dele, vou deixar ele por conta. Nós sabemos que isso não acontece. Por isso que nós, aqui no mundo material, devemos, como uma obrigação cristã, como obrigação humana, como obrigação daquilo que nós intitulamos como sendo a imagem e semelhança de Deus. Se eu me auto-intitulo imagem e semelhança de Deus, cabe a mim praticar o amor. Praticar o amor é ter paciência. Praticar o amor é olhar aqueles que precisam continuamente de ajuda e jamais deixar de estender a mão. Mas, enfim, toda essa linda percepção existencial tem os seus friozinhos na barriga, né? Os seus momentos de insegurança, como assim a carta psicografada nos abre nos primeiros parágrafos. E essa insegurança vem meio que sustentada com vida e morte. Uma certa vez eu lembro-me que eu li uma frase muito bonita, muito profunda, que diz o seguinte: viver é aprender a morrer. Algo que nenhum de nós aqui vai ser poupado. Mas nisso não existe nada de aterrorizante. Não existe nada de aterrorizante. O Espiritismo, essa doutrina simples, lógica, racional e amorosa, elas nos mostram de que nós não precisamos sentir medo, que nós não precisamos nos preocupar demasiadamente com o retorno para a casa do Pai. O meu falecido pai, ele dizia: meu filho, um dia hei de partir de volta à grande viagem. Eu era muito pequeno. Assim ele citava essa passagem, a morte,
não como um fim, mas um retorno, a grande viagem. Sim, somos viajantes. Estamos aqui, nesse ônibus maravilhoso chamado planeta Terra. Mas será que às vezes não tem uma dúvida, uma certa preocupação, um questionamento se reencarnar realmente existe? Se existe tantas e tantas existências às quais nós somos submetidos para o nosso progresso? Pode ser que essa dúvida às vezes venha a pairar dentro de o nosso âmago. Mas se nós abrangermos o tema a pluralidade das existências, que é um dos capítulos que citam na literatura de Allan Kardec, a pluralidade das existências, nela reside a justiça da reencarnação. Se nós buscarmos no próprio Evangelho, em diálogos de Jesus com seus discípulos e com outros atores daquela grande plateia, nós podemos observar no livro de João um diálogo entre Simão Pedro e Jesus. E Simão Pedro perguntou para ele: Senhor, para onde vais? E eis que Jesus assim respondeu, segundo os evangelhos: Para onde eu vou, não podes me seguir agora, mas seguir-me-ás depois. E Simão Pedro perguntou de novo: Senhor, por que é que eu não posso te seguir atualmente? Entregarei minha alma em benefício de ti. Mais adiante, ainda no Evangelho de João, Jesus responde o seguinte: Não se aflijam em vossos corações. Exercei a fé em Deus, também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não, eu vos teria dito, porque vou embora para vos preparar algum lugar. Mas isso no sentido de deixar algum lugar. Também, se eu for embora e vos preparar, ou seja, deixar algum lugar, eu virei novamente e vos acolherei a mim, para que, onde estiver, vós também estejais. Palavras de Jesus. A nossa reunião, os nossos encontros na casa espírita, qualquer reunião religiosa, qualquer templo, qualquer igreja, qualquer manifestação nesse sentido, existe a presença de Jesus. E esse ensinamento, esse aprendizado vai acontecendo de forma natural. Cada um está aonde precisa estar. Não é por acaso que vós estáis hoje aqui na Casa Irmãos de Luz, discutindo e falando a respeito das pluralidades existenciais. Não é por acaso que outras pessoas escolham religião A, religião B, religião C. Não é por acaso que algumas pessoas dizem: eu sou agnóstico. E outros dizem assim: eu sou ateu. Cada um dentro da sua velocidade. A nós compete sempre um olhar empático, um olhar paciente. E ainda mais adiante, outro diálogo de Jesus, nós vemos isso no Evangelho de João, Jesus e Nicodemos dialogam e ele fala o seguinte: a menos que alguém nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mais uma afirmação: nascer de novo. E existem N citações dentro da própria Bíblia que nós podemos sim observar que renascer é a melhor manifestação da justiça divina para o nosso progresso. Não haveria justiça divina se nós tivéssemos uma única existência. Nós estaríamos discutindo algo que pode ser até contraditório àquilo que é a manifestação do amor. Quando nós queremos entender o pouquinho que seja o que é o amor em sua máxima, em sua plenitude, pelo menos
nós buscamos que ele seja justo. Ora, eu venho de uma família pobre. Ora, eu nasci cego. Ora, eu nasci com uma outra deficiência, alguma incapacidade física. E eu não pude me adiantar por causa da minha incapacidade física. Se assim fosse, não haveria justiça divina. A reencarnação é um fato que não precisa tão necessariamente gastar energia, discutir, porque a partir do momento que nós confiamos se essa a demanda dessa orientação da carta psicografada, alimentais a certeza, alimentais a segurança. Não devo eu jamais me sentir inseguro diante da grande viagem. Tem uma insegurança? Tem dúvida. O que é a grande viagem? O que hei de ser a partir do momento que todas as minhas faculdades orgânicas se encerram? Para isso estamos aqui. Para isso estamos aqui estudando, aprendendo, ajudando. Às vezes aquelas pessoas que tiram a nossa paciência são as pessoas os quais estão fazendo o papel mais importante na nossa vida. As pessoas que muitas vezes, 1, 2, 3 pessoas que nos irritam, que nós não toleramos, que a gente não gosta daquela atitude da determinada pessoa, são justamente essas pessoas com as quais cabe um olhar amplo, um olhar distinto, um olhar diferente. O que tenho eu a aprender com essa pessoa? O que posso eu progredir a partir dessa criatura que me incomoda tanto? Como o próprio estoicismo nos ensina, né? O estoicismo, ele usa aquele termo, uma palavra grega chamada ataraxia. É como se fosse uma indiferença. Mas não é no sentido de indiferença, é a experiência se sucede perante mim, seja lá qual for. A partir deste momento, cabe a cada um de nós decidir o que nós vamos sentir, o que nós vamos escolher sentir. Ah, mas ele me machucou, eu vou sentir dor, eu vou sentir vontade de voltar e brincar de roxinho com ele também. É natural. A questão é, por quanto tempo eu vou escolher ficar alimentando essa vontade de brincar de roxinho com ele também? Isso define a nossa existência. Isso começa a definir quem nós somos. Se o nosso espírito, se nesse momento nós ainda repetimos essa vontade de repelir automaticamente a uma experiência frustrante, é necessário parar, é necessário avaliar, é necessário entender em que direção eu estou correndo. A grande viagem vai acontecer para todos nós. É meramente o retorno para casa. Nós aqui estamos do lado errado. De uma maneira brincalhona de falar. Nós não pertencemos aqui. Mas nós amamos estar aqui. Aqui tem bacon, batata frita, é bom demais. De salada, pastel, caldo de cana, é bom demais. Aqui tem o amor, tem as paixões, tem as amizades. Tem a família que a gente se mata e se ama. É aqui que nós depuramos o nosso espírito. É aqui. É aqui que nós aprendemos nessa sala de aula. Eu sempre repito isso. Essa sala de aula maravilhosa chamada vida, a preparação para voltar para casa, para voltar para Deus, para voltar para a grande viagem.
Hoje, enquanto nós avançávamos dentro da nossa primeira aula, nós discutimos um ponto que parece que passa tão despercebido na vida da gente, mas ele é tão importante, extremamente importante para alguém que quer crescer. Todo o nosso meio nos influencia. Tudo que está ao nosso redor nos influencia. Algo que está ligado à nossa essência, lá dentro. Não estou falando fisicamente, mas aquilo que é espírito, aquilo que é você, o eu, o mim. Essas duas forças distintas e sobrepostas, elas têm uma fome gigantesca de conhecimento. São como esponjas. Absorvem, 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 absorvem. O tempo todo. E todo bom agricultor sabe o que ele tem que colher em cada canteiro de horta dele. Se eu vou plantar alface, se eu vou plantar tomate, couve, cebolinha, é isso que eu vou colher, exatamente aquilo. A nossa vida é um constante escolher. A nossa existência é um constante observar para si ou em torno de si. O que está sendo útil para mim? E eu usei um termo durante a sala de aula que assustou um pouco da sala de aula, eu não ouso repetir aqui. Mas eu quis dizer o seguinte, é preciso ter muita coragem para assumir a responsabilidade de escolhas. Vocês riem, né? Vocês lembraram, né? Preciso ter muita coragem para assumir a responsabilidade de escolhas. E quando um ser diz assim, eu tenho coragem para assumir a responsabilidade sobre as minhas escolhas, eu escolho tudo que eu me exponho. A tudo que eu me exponho. A tudo onde eu submeto através da minha vontade o caminhar do meu espírito. Os lugares que eu frequento. As músicas que eu ouço. Os livros que eu escolho. O programa de TV que eu assisto. O que eu falo, o que eu decido. Pois o mundo moderno está fazendo o papel dele. Eu não posso escolher estar fora do mundo moderno. Fisicamente, não. Estamos aqui. Temos que conviver com isso. Com a velocidade da dinâmica, da interação entre as pessoas, entre as culturas, entre os países, entre as filosofias, as expressões de vontade. Ei eu, ei eu, ei eu, todo mundo chamando a atenção nesse mundo agora. Todo mundo quer atenção no mundo de hoje. Isso está acontecendo pela falta de amor. Nós estamos errando. Nós estamos errando quando nós não cultivamos amor. Quando nós estamos nos esquecendo dessa coisa mais linda que existe entre nós, que é o Deus que habita dentro de nós. Quando eu direciono a minha atenção, meu foco, para aquilo que é pueril, para aquilo que é líquido, para aquilo que não me traz realização de alma, eu vou me afastando de Deus. E toda alma que caminha se afastando do amor de Deus, do Criador, eu não vou definir Deus aqui. Cada um tem a sua percepção, a sua compreensão. Mas quando eu posso, pequeno exemplo, quando eu deixo de fazer algo caridoso, quando eu deixo de ser paciente, quando eu deixo de ser tolerante. Essas são características do amor. Não o definem, mas são características do amor. Então, toda vez que eu me afasto, eu escolho me afastar disso. E vou para algo mais pueril. O resultado disso é sofrimento. O resultado disso é
angústia. O resultado disso é vazio existencial. A gente sente aquela, puxa vida, aquela insatisfação na vida. Qual é o meu propósito aqui? O que eu estou fazendo aqui? Você está se afastando de Deus. E se voltar a Deus, eu não estou dizendo que ninguém precisa se ajoelhar, rezar, berrar. Não é isso. Não é uma expressão pública de que eu seja alguém religioso. Deus não precisa disso. Se nós queremos estar próximo dele, como eu assim citei também hoje, senta à mesa, olhe para o seu prato, agradeça. Tão puramente agradeça, seja lá qual for o seu alimento. O estado de gratidão, como eu repito e repetirei dezenas de vezes aqui nas nossas palestras, é um dos estados vibracionais que mais nos aproximam do Criador. Estado de gratidão. Sentir-se grato. Sentir-se grato por existir. Horas, não tenham sombra de dúvida que nenhum humano é poupado de dificuldade. Tem seres que estão passando realmente situações extremamente difíceis nesse momento. Nós sabemos disso daí. Mas, quando nós temos coragem de nos mover em direção a estender as nossas mãos um pouquinho do nosso tempo e ajudar da forma que for, da menor maneira que tiver ao seu alcance, vocês vão sentir o que Jesus falava, que existe maior realização dando do que recebendo, do que tomando. O mundo moderno vai continuar exercendo o seu papel. Nós não vamos fugir disso daí. Faz parte da separação do que é o trigo, do que é o joio. Essa analogia, porque quando você está debulhando o trigo, o joio é muito parecido com o grão de trigo em si, mas ele nada tem. Então essa analogia mostra o que essencialmente nós escolhemos para cada um de nós. Eu vou ser trigo ou eu vou ser joio, que não serve para nada. O mundo vai continuar nos apertando, vai continuar nos pressionando para consumirmos mais, para sermos mais rápidos, para buscarmos mais bens materiais, para valorizarmos relações curtas. O mundo vai continuar nos pressionando a fazer isso daí. Cabe, como eu falei, a quem tem coragem de fazer escolhas baseadas em sabedoria. Que mundo eu quero para o futuro? Que mundo eu quero para as próximas gerações? Pode cada um de nós fazer a diferença a qualquer momento. Um dia, a Casa Irmãos de Luz foi idealizada no plano espiritual. E é aqui que vai ter que ser. Quem serão os candidatos? Pegou um, pegou dois, pegou três, pegou quatro, pegou uma meia dúzia de maluco que não tinham coragem, mas juntos nós tínhamos coragem. E foi feito algo. Essa coisa bonita que é termos a Casa Irmãos de Luz hoje em funcionamento. E nós somos o que aqui? A representação desse plano espiritual manifesta aqui na Terra, trazendo aconselhamento, encorajando as pessoas a agirem segundo tudo aquilo que Jesus deixou como ensinamento na Terra. Não saiam desesperados para tentar fazer caridade na rua. Comecem a caridade dentro da casa de vocês. Lá dentro. É difícil. Às vezes nós temos famílias mais complicadas. Às vezes as famílias são mais eufóricas. Mas é por ali mesmo que a gente faz o exercício do aprendizado do amor.
A informação está aí. O aconselhamento está aí. Se eu quero fazer algo diferente pela minha vida, eu preciso ter coragem para me mover em direção a. Se eu quero me sentir uma criatura realizada, alegre ou relativamente alegre, eu preciso me movimentar. Eu preciso começar a fazer escolhas em relação a tudo que está no meu externo e me influencia. Vocês vão ver a diferença. Cada um pode perceber de forma nítida o quão a vida da gente se modifica quando nós nos aproximamos da grande essência divina que é o amor. Pessoa que tem dificuldade, não sabe como fazer, por onde começar, para isso existe Casa Irmãos de Luz e tantas outras instituições que naturalmente se unirá às pessoas dentro daquilo que ela está preparada. Nisso resiste a lei do sincronismo. Isso é uma outra lei que não é o caso de nós discutirmos agora aqui. Mais ou menos tudo acontece do jeito que tem que acontecer, de acordo com o merecimento de cada um naquele momento existencial. Parece que eu falei muito, mas quando as coisas vêm para nós, vêm porque era o momento de vir para nós. A gente precisa vibrar em direção a. A gente precisa entender essa essência interna e seguir em direção a. Olhando sempre do lado. Olhando sempre aquelas pessoas que às vezes precisam de um empurrãozinho ou de um puxãozinho para seguir adiante. Isso é gratificante. Isso é único na existência de cada ser. Quando a gente consegue realizar o bem para alguém, tirar um sorriso de um rosto que estava repleto de lágrimas. Quem já fez isso daí na vida sabe o que é. Essas são as maiores riquezas que nós podemos ter na nossa vida. As melhores lembranças, as lembranças que partem a partir das experiências que nós criamos, é somente isso que nós levaremos de volta para a grande viagem. Ninguém vai levar o carro, ninguém vai levar a casa, ninguém vai levar a dinheiro da poupança, ninguém vai levar a aplicação, ninguém vai levar o relógio, ninguém vai levar o celular. Ah, meu celular! Tem um monte de coisa lá que ninguém precisava ler, não vai levar. Vocês riem, né? Estou brincando. Ninguém vai levar. Quando nós voltarmos para casa, nós levaremos nossos amores e os nossos dissabores. Que sejam muito mais amores do que dissabores. E assim encerro a palestra de hoje, dessa semana. Agradeço a todos vocês que estão presentes, encarnados e desencarnados. Agradeço aos alunos que participaram da nossa primeira aula de hoje. E assim, desejo que mais uma semana seja repleta de alegrias, repleta de novas decisões, de coragem e de atitudes sábias. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Glória ao Pai.